e o trabalho do William Bonner no Jornal Nacional é que eu dependo do Espírito Santo para alcançar o meu objetivo. O dele é passar informação, o meu é transformar vidas. E que tipo de transformação? É fazer com que homens e mulheres se peguem num ponto de sua vida amando a Deus. E, meus amados irmãos, é mais do que evidente que para tal nós precisamos do poder inconfundível do Espírito Santo. Por isso que nós vamos orar agora. Porque depois de tanto tempo pregando, são 30 anos de ministério, há uma tendência de você se sentir meio dono da situação. Contudo, por mais bem preparado intelectualmente que esteja, por mais à vontade que você se sinta no cumprimento desse chamado, sem o elemento pentecostal, haverá apenas entretenimento intelectual, mas não demonstração de espírito de poder. Como diz Martin Lloyd Jones, a meta da pregação é trazer transcendência. Pela graça divina, trazer um senso de presença de Deus. Aquela certeza de que Deus falou conosco, em nome de Jesus. E por isso que eu vou orar agora. E estou precisando orar também, que eu estou muito cansado, muito, eu diria assim, emocionalmente um pouquinho mexido. Que ontem fiquei até tarde com algumas das pessoas mais doutas da minha cidade, lá no Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito, num júri simulado, que teve como objetivo tratar do julgamento do Fábio e do Caio, dois rapazes que dispararam aquele foguete que acertou a nuca do cinegrafista da Bandeirantes, Santiago Andrade, levando à morte. Então foi muito difícil. A nata da sociedade do Rio de Janeiro ali presente, um criminalista do nível do Nilo Batista, defendendo o ponto de vista de que não houve dolo no ocorrido, que eles não devem ser condenados por homicídio doloso, e eu ali tendo que dizer meu ponto de vista, sabendo que quem morreu foi um cinegrafista que cobria todas as nossas manifestações, que ia conosco para a rua, dando voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis. Então, você sai desse encontro cheio de dúvidas. Eu confesso que sou ser humano, e quando você está num ambiente como o que eu estive ontem, quase que nenhum cristão, e você tendo que apresentar o ponto de vista bíblico, que vai sempre implicar no desejo de não elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Isso faz com que o nosso discurso seja profundamente dialético, e o que acaba entristecendo tanto um grupo quanto outro. Então, fui dormir 2 da madrugada, acordei às 6, estou precisando de uma graça toda especial, e pedindo a Deus que nada do que aconteceu ontem interrompa o testemunho de Cristo que nós estamos tentando dar na nossa tão confusa cidade. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós o adoramos, sendo assim na beleza da Sua santidade. Tu és digno de ser amado. E não encontramos em todo o universo objeto mais digno da nossa contemplação do que o Senhor nosso Deus. Tu és de fato o único digno de ser adorado, o único diante de quem nós devemos nos curvar. Contudo, Senhor, o que é bonito no discurso nem sempre é bonito na forma como nós vivemos. E nós estamos aqui nessa tarde para confessar ao Senhor nosso Deus os nossos incríveis atos de desatino,
as loucuras que praticamos, as tolices que falamos, o bem que não praticamos, o mal com o qual ativamente estivemos envolvidos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não o amarmos como deveríamos amá-lo. Perdoa-nos, Senhor, por banalizar a vida humana. Afasta de nós, Senhor, as nossas transgressões. Que o Senhor não nos trate segundo a nossa iniquidade. Queremos te dizer, Senhor, que tanto quanto perdão, ansiamos por receber o poder transformador do Espírito Santo, porque queremos de fato nos tornar em objetos do teu amor complacente. Nós queremos que tu olhes para as nossas vidas com deleite, que tu tenhas prazer em nós, Senhor. Por isso nós pedimos perdão e santificação. Senhor amado, que evento está acontecendo neste final de semana aqui em Campinas? O país inteiro representado. Senhor amado, rapazes e moças que podem mudar a história da igreja e desse país, Senhor. Senhor querido, por isso nós queremos pedir ao Senhor nosso Deus que não seja mais um congresso, mas que tu operes neste final de semana o fenômeno pentecostal. Senhor, que possamos experimentar aquele milagre ocorrido na pregação do apóstolo Pedro, quando tua palavra diz que enquanto ele pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo caía sobre os que ouviam a pregação da tua palavra. Que haja transcendência, que contemplemos a tua face, Senhor, que tu não nos trates, repetimos, segundo aquilo que merecemos, que o Senhor não nos trate com justiça, Senhor. Sim, Senhor, trate-nos com justiça, mas com a justiça de Cristo, Senhor, com aquela que Cristo conquistou para nós na cruz. Oh, Senhor querido, e agora, abre tua palavra, ilumina o texto sagrado, dá-nos entendimento espiritual, prepara-nos para a vida, ensina-nos a viver, é o que nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amados irmãos, pode ficar sentados. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu, nesse final de semana, vou dar uma guinada radical no tipo de pregação que eu tenho feito no nosso país nos últimos anos. Eu tenho falado muito sobre justiça social, tenho falado em praticamente todas as igrejas e congressos pelos quais tenho passado sobre a dimensão política do amor, mas eu não quero ser visto como um pregador monotemático. O Evangelho é muito mais amplo do que a justiça social. Então cabe ao ministro pregar o Evangelho todo, para todo homem, para o homem todo. Pregar todo o conselho de Deus. Então hoje, nessa tarde, é minha intenção tratar de um outro tema, que se relaciona à nossa relação com a vida, tal como a vida é nesse mundo incrivelmente escuro. Eu diria que uma pessoa que olha para a vida em sociedade e não sente espanto, perplexidade, que não se perturba e angustia
com aquilo que nós fazemos uns com os outros e com a vida, não nasceu de novo. E é acerca desta nossa relação com este mundo surpreendentemente mal que eu gostaria de falar nessa tarde em nome de Jesus. Então vou falar sobre o difícil e espinhoso tema da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, aqui nós devemos fazer uma pausa. Quanto ao mais, não se trata da introdução, da conclusão do livro de Efésios. Uma boa exegese do texto grego leva-nos à interpretação, por exemplo, do grande pregador inglês John Stott, que vê esse quanto mais como durante o tempo que nos resta, o tempo que vai da primeira vinda do Filho de Deus até o seu retorno, tal como foi prometido pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nisso se constitui a nossa esperança. E por mais surpreendente que essa esperança se nos configure, se removermos essa esperança de nossas vidas, não sobra nada. Ontem, terminado esse júri simulado na Faculdade de Direito do Rio, eu saí com jornalistas para jantar. E nós estávamos discutindo muito sobre o Brasil. Falando sobre as manifestações de rua, a desigualdade econômica, o poder do capital. E aí eu lhes disse a seguinte coisa. Eles muito inquietos com o fato de terem descoberto que eu sou pastor. E uma das pessoas presentes no jantar disse a seguinte coisa: e quando você se aproximou de nós, todos nós ficamos receosos com respeito a você, pelo fato de você ser evangélico. Quando eu comecei a me tornar uma figura relativamente pública do Rio de Janeiro, fui entrando em certos ambientes, e essa jornalista disse para mim, havia um comentário entre nós: quem é esse cara? O que esse evangélico quer entre nós? E aí eu fui podendo falar sobre minha fé. Pude falar sobre o que o cristianismo tem feito nas favelas do Rio de Janeiro, o que o cristianismo tem feito no sistema prisional. Duas coisas impedem, não sei se vocês sabem, o sistema prisional de implodir: a igreja e a maconha. Se você tirar a igreja e a maconha, o sistema prisional do Brasil, que é composto por 570 mil brasileiros que vivem em regime de campo de concentração, implode. E aí, ontem à noite, já no início da madrugada, eu pude dizer um dos motivos pelos quais em toda luta não abro mão do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando eu paro para pensar numa sociedade livre, igualitária, vamos assim dizer, com todos os seus problemas sociais resolvidos, com uma carga horária de trabalho justa, com homens e mulheres bem remunerados, eu paro para pensar no resultado final disso tudo. O resultado final disso tudo é as pessoas terem tempo para parar para pensar. E se um dia o nosso país realizar o sonho da justiça social, nós vamos ver os casos de depressão crescerem vertiginosamente, porque nós finalmente passaremos a ter tempo para pensar sobre a vida, e a condição humana é trágica. Como diz Pascal, na sua Magnum Opus, Pensamentos, o homem quando sai para caçar, ele não vai em busca da presa, ele só quer caçar. Ele não quer caça, ele quer caçar. E ele sai para caçar porque ele não consegue ficar sozinho consigo mesmo dentro do seu quarto. Em outras palavras, Pascal diz o seguinte: muito do que nós fazemos na vida é fruto da nossa incapacidade de ficar sentado numa poltrona dentro de casa em contato com a nossa alma.
quando nós nos damos conta de que a vida é dura, curta e incerta, e que mais alguns verões, mais alguns invernos, mais algumas primaveras, mais alguns outonos, todos nós vamos ter que nos separar de tudo aquilo que nós amamos. Por isso que eu lhes digo o seguinte: tire o tema escatologia do cristianismo, tire a esperança cristã, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o céu. Eu vou concordar com um filósofo grego que disse a seguinte coisa: o melhor é morrer cedo, e melhor do que morrer cedo é nunca ter nascido. E o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a nossa esperança. Jesus vai voltar. Quanto ao mais, e o tema é esse: como que nós devemos administrar a nossa vida nesse espaço de tempo que vai da primeira vinda do Salvador ao seu retorno? Quanto ao mais. E aí então vem uma exortação no verso 10: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está dizendo que nesse presente momento das nossas vidas, todos nós devemos nos dedicar à obtenção desse poder, de nos fortalecermos no Senhor. Significa o seguinte: que alguma coisa que vem sobre sua vida e que, apesar de não alterar necessariamente as circunstâncias, muda você. Sede fortalecidos. É alguma coisa que aviva a sua mente, aquece o seu coração, energiza a sua vontade. É algo que lhe dá estabilidade na vida. E aqui está então, portanto, uma grande promessa para a nossa jornada nesse planeta. Você e eu podemos ser fortalecidos. E fortalecidos a partir de a comunicação de um poder que é feita pela pessoa do próprio Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso envolve uma série de coisas. Envolve você participar de um congresso como esse. Envolve leitura das Sagradas Escrituras. Eu abro um parênteses para lhes dizer a seguinte coisa: olha, conceito de graça, que faz com que você ore menos e tenha contato escasso com a palavra, é espúrio. Porque há pessoas que parecem demonstrar ter alcançado tamanho nível de compreensão da graça que hoje são livres para não terem comunhão com Deus. Mas se pegarmos a biografia de todos os grandes luminares da vida cristã, e nesse ponto, os santos verdadeiros do catolicismo e do protestantismo são muito parecidos. Todos falam de períodos longos passados na presença de Jesus Cristo. Muita comunhão com Deus em solitude, a prática da presença de Deus, a arte de conversar com Jesus Cristo ao longo do dia, a separação de momentos de solitude para a leitura meditativa, contemplativa e em espírito de oração das Sagradas Escrituras, que é um dos exercícios espirituais mais deliciosos que existem. Você pegar a sua Bíblia, ir para um cantinho e ler a palavra em espírito de oração e deixando que a própria Bíblia sugira a você o conteúdo da súplica. Isso é uma delícia. Privilégio da alma regenerada, de quem recebeu aquele sentido novo que permite ao homem sentir a doçura do mel.
A grande diferença entre o cristão e o não cristão, não se iluda com relação a isso, é que nós cristãos recebemos por um ato de pura graça um sentido novo. Antes da conversão nós comíamos a comida e não sentíamos o sabor. Hoje nós sentimos o sabor do alimento que nos é oferecido. Hoje nós, pela graça divina, recebemos paladar para provar da doçura do mel. Por isso que o velho hino cantado pelas igrejas presbiterianas se tornou conhecido de milhares e milhares de almas e serviu para embalar a fé de cristãos das mais diferentes gerações. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Participar da ceia do Senhor, que é um meio de graça. Ler bons livros. Saber aquecer o coração. Na minha experiência espiritual, posso testemunhar do fato de que as palavras de Martyn Lloyd-Jones correspondem à realidade do mundo espiritual, desse mundo caracterizado pela comunhão do homem com seu Criador. Eu não conheço tônico espiritual maior na vida do que Atos dos Apóstolos. Se você estiver se sentindo abatido, desencorajado no cumprimento do seu chamado missionário, leia Atos dos Apóstolos. Não permita que falte na sua estante Jonathan Edwards. Em nome de Jesus, compre todos os volumes de Efésios de Martyn Lloyd-Jones e todas as suas pregações de Romanos. Não deixe de ler Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, A Imitação de Cristo de Thomas de Kempis. Em nome do Senhor Jesus, Sermão da Montanha do grande Martyn Lloyd-Jones. O comentário de Lutero da Epístola de Paulo aos Gálatas, que é um banho, um mergulho na graça divina. São formas de você se fortalecer no Senhor. Se fortalecer no Senhor também implica em você fugir de tudo aquilo que pode minar a sua energia, que vai desde noites mal dormidas até você gastar tempo com uma revista como a Caras. Você não pode, num mundo confuso, caótico, que é ameaça ininterrupta à nossa saúde espiritual, gastar tempo com aquilo que não vai aproximá-lo de Cristo. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para saber em que circunstâncias e por quais razões a atriz fulana de tal se separou do ator fulano de tal. Nós não temos tempo para isso. Estamos lutando pelas nossas almas. No mundo que não nos dá trégua, nós não temos descanso um dia sequer. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É bem verdade que isso envolve o selo do Espírito, ou o batismo do Espírito, ou a visitação do Espírito, ou o testemunho interno do Espírito. Mas em nome de Jesus, nunca pense que é possível você ter uma experiência com o Espírito Santo que vai eliminar a partir de então a sua necessidade de vigilância e busca diária. Se você não colher o maná todos os dias, ele vai apodrecer. O fogo que caiu sobre sua vida no passado, de certa forma, ele não funciona mais para o presente. Você precisa se curvar para colher o maná novamente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Significa o seguinte: você que está nesse retiro e que veio para cá com esse propósito, você está funcionando como Deus quer que você funcione.
Você está ouvindo a exortação. Você está procurando se apropriar de uma promessa que lhe foi feita. Que é alguma coisa que vai alcançar a sua vida e que vai lhe dar estabilidade. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que significa o seguinte: meu Deus, que mundo é esse que nós vivemos? Às vezes eu fico pensando, Senhor, como cruzar esse caminho sem tropeçar? Eu vejo cilada por todos os lados. E por mais que eu vigie, se o Senhor não me tirar os pés do laço do passarinheiro, eu perecerei, Senhor. Nessa semana, estava numa favela do Rio de Janeiro. Fui fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é botar o carro dentro da favela. Chega mais ou menos 8, 9 horas da noite, estou eu tirando o carro. Aí ouço um garoto vindo lá de trás. Peraí. Calma aí. Falei, o que houve, meu irmão? Calma aí, eu botei aqui um negócio dentro do seu carro. E o garoto havia se esquecido onde ele havia colocado o pacote. Até que ele foi no pneu traseiro, da parte esquerda, do motorista, e tirou um pacote assim de droga. Eu fazendo manifestação contra abuso de poder da polícia, contra troca de tiro entre policiais e traficantes que matam crianças. Vocês imaginem meu carro sendo parado numa blitz. Esse é o mundo que nós vivemos. Não basta você vigiar. Se Deus não tiver misericórdia de você, pessoas ou a vida vão plantar algo que será a sua destruição. Isso me humilha. E mostra a necessidade de nós buscarmos esse poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não abra mão disso. Não dê trégua. Procure sempre praticar aquela arte esquecida pela atual geração de cristãos, que é a arte do autoexame. Você fazer perguntas a si mesmo. Procurar saber se seu coração está realmente inflamado de amor por Jesus. Pois diz a Bíblia, sede fervorosos de espírito, Romanos capítulo 12, servindo ao Senhor. Então essa é a nossa obrigação, e esse é o nosso privilégio, porque nesse mundo de ciladas infernais, conforme cantava Martinho Lutero, no seu grande hino Castelo Forte, nós temos esse oceano de recurso da graça divina, porque quando diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, está dizendo que um ser possuidor de poder ilimitado, que é louco de amor por você e por mim, coloca esse mesmo poder à sua e à minha disposição. Nós não temos que necessariamente ser marionetes da vida. Dá para viver com esperança. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Dá para você entrar e sair da USP sem perder a alma. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Está falando agora de uma outra decisão, de um outro passo que você precisa dar. Uma outra dimensão da vida espiritual. Está falando de um recurso da graça divina que tem como objetivo protegê-lo. Impedir que seu coração seja atingido pelo que vem de fora. Isso é uma cambada de maconheiro. Isso aí só luta pelo direito dos bandidos e com ameaças veladas que nos são feitas. É o que vem de fora.
você não nasceu de novo. Que quem pensa o que você pensa, sente o que você sente, não pode ter tido um encontro com Cristo. É alguma coisa que vem de fora para dentro e por isso demanda a busca deste revestimento. Revestivos de toda a armadura de Deus. Gente, entendam o que eu vou lhes dizer. Não quero deliberadamente, não quero de uma forma despropositada ser bombástico. Mas quando eu olho para o que está escrito aqui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, não há lugar para espiritualidade efeminada no cristianismo. E a linguagem aqui definitivamente não é a linguagem do hospital. A linguagem é a de um comandante se dirigindo para o seu exército. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revestivos de toda a armadura de Deus, porque eu quero que você tenha estabilidade. Obviamente que essa passagem tem que ser interpretada à luz do contexto mais amplo do Novo Testamento, que fala sobre as crises que nós enfrentamos. Contudo, nós não podemos absorver um modelo de espiritualidade que nos faz viver com pena de nós mesmos e usando as nossas fraquezas para justificar os nossos atos de desatino. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Em vez de você ficar com pena de si mesmo, reclamar das circunstâncias, buscar em Jesus Cristo este suprimento que permitirá a você se juntar a Paulo e Silas, meia-noite na prisão, depois de ter levado chicotada, e cantar louvores de adoração ao seu Deus. Essa é a promessa que a Bíblia nos faz. Meus amados irmãos, nesse campo tem que haver uma diferença entre o cristão e o não cristão. Não é possível que nós tenhamos que nos sujeitar a uma espécie de procedimento terapêutico em que nós, quer dizer, sejamos tratados como que se não tivéssemos nascido de novo. Somos humanos e há muita semelhança entre nós e os que não nasceram de novo. A graça de Deus, como disse John Stott, não nos desnaturaliza. Contudo, nascemos de novo, somos de Cristo, somos habitação do Espírito. Golias vem contra nós e nós vamos contra ele dizendo: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nascemos de novo, irmãos. Temos o Espírito de Deus, nosso nome está escrito no livro da vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, Deus nos chama para vivermos com desassombro. Revestivos de toda a armadura de Deus. É alguma coisa que Deus lhe concede que o protege. É alguma coisa que guarda o seu coração, os seus órgãos vitais do que vem de fora. E que você, consciente, deliberadamente, deve buscar, a fim de se revestir. E aí então, a informação nova, que só nós cristãos sabemos, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, observem que o objetivo da exortação é a firmeza, é a estabilidade. O objetivo é que você não seja levado de um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, ou pelas circunstâncias da vida, que você não seja marionete desse presente século. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais, olha o que o texto diz, para poderdes ficar firmes. É alguma coisa que lhe dá estabilidade. Aqui está a dica. Aqui está o Espírito Santo dizendo para você e para mim com que tipo de conflito nós estamos envolvidos.
é alguma coisa que vem para minar a nossa estabilidade espiritual. É alguma coisa que tem como objetivo, que é plantada para removê-lo da sua firmeza, para fazer com que você se torne espiritualmente apático, você perca a paixão e o desejo ardente de servir a Jesus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí, duas informações que é para a gente cair de joelho. Primeira, existem ciladas. É uma coisa que é posta no seu caminho para o amarrar, para o prender, para o fisgar. E tudo isso é arquitetado por seres inteligentes, espirituais, invisíveis, que não têm escrúpulo. Irmãos, eu não tenho como provar cientificamente a existência desse mundo. Mas eu não posso, por outro lado, ter receio de falar sobre uma doutrina que se configura como escandalosa para o homem moderno, uma vez que eu a encontro na mensagem do próprio Cristo. Não há como negar a existência desse mundo espiritual à luz do Novo Testamento. Você pode dizer que esse mundo não existe, que é pura mitologia. O que você não pode dizer é que o cristianismo não ensina a existência desse mundo tenebroso. O que está dizendo é o seguinte, que o que milita contra a sua vida é inteligente. A coisa não é casual, ela é plantada. A maior obra de batalha espiritual que eu li em toda a minha vida, ao lado do tratamento que Martin Lloyd Jones dá para esse texto e das cartas do diabo para o seu aprendiz, é um livro em inglês que ainda não foi traduzido para a nossa língua, até onde eu saiba. Preciosos Remédios contra os Ardis de Satanás, do puritano inglês Thomas Brooks. É um livro dedicado a falar sobre as ciladas do diabo. E algumas são impressionantes. Uma cilada do diabo, ele veleja com o vento. Ele aproveita as suas propensões e as potencializa. Ele faz fazer valer das suas circunstâncias de vida para empurrá-lo na direção da transgressão que você é mais suscetível. Outra cilada: antes do pecado é o nosso melhor amigo, depois da prática do erro, o nosso maior adversário. Antes do pecado ele vai dizer o seguinte: olha, se você continuar ouvindo esse pregador, continuar lendo esses livros, continuar acreditando nesse modelo clássico de protestantismo que fala sobre o inferno e a necessidade de arrependimento, você vai enlouquecer. Isso está levando você à loucura. Procure lidar com mais leveza com essa tradição. E aí você é empurrado para um outro oposto. Relativiza tudo. E cria um conceito de graça que torna a sua vida indistinguível da vida daquele que não se converteu. A graça vira uma quarta pessoa da Trindade, que está ali ao seu lado para aplacar a ira de um Deus que não se conforma que você viva uma vida diferente da vida que ele vive. E aí então, depois do seu envolvimento com o erro, ele vem e diz: se você tivesse nascido de novo, você não teria praticado isso. E aí rouba a sua certeza de salvação, que é a sua arquicilada. A alegria do Senhor é a nossa força, e nada nos traz mais alegria na vida do que nós sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida.
que nós somos amados, que nós podemos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ele trabalha duro para dizer que essa doutrina não existe na Bíblia, que é impossível você ter segurança de salvação. Ele vai dizer para você que é presunção, que é orgulho. Tem pessoas que se sentem contentes consigo mesmas pelo fato de não acreditarem na segurança da salvação nesta presente vida, porque elas veem esta segurança como sintoma de soberba. Ele vai falar isso. Outra tática, ele vai dizer que você pecou contra o Espírito Santo. Aí vai roubar por completo a sua alegria, vai fazer com que você não conceba a possibilidade. Olha, eu vivi isso na minha vida. Eu estava em Jerusalém, permita aqui fazer uma digressão, depois me ajude a voltar ao ponto. Eu estava em Jerusalém, literalmente em Jerusalém, perto da Torre de Davi, e eu me lembrei da história de Robert Murray McCheyne, aquele pregador escocês que morreu com 29 anos. Dizem que quando ele chegava ao púlpito, e essas coisas acontecem, ele chegava ao púlpito para pregar, o auditório começava a chorar, porque ele passava a nítida impressão que havia acabado de sair da presença de Deus. E eu me lembrei de Robert Murray McCheyne com 29 anos glorificando a Deus com sua vida e com sua morte. Eu ouvi, não audivelmente, uma voz me dizer: você nunca será santo. Nunca você será um homem santo. E o pecado, quer dizer, a ideia de que você pecou contra o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Vai levá-la a perder a esperança quanto a si mesmo. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. À luz da boa teologia do Novo Testamento, eu posso afirmar, sem medo de estar errado, que se você se preocupa de ter pecado contra o Espírito Santo, isso prova que você jamais pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo não está nem aí para isso. Uma outra tática do adversário é criar uma divisão entre doutrina, experiência e prática. O cristianismo, a vida cristã está alicerçada nesse tripé: doutrina, que é o conhecimento da verdade, e não há cristianismo sem doutrina. Como dizia Calvino, não há cristianismo sem catequese, sem o ato de sentar para ensinar as doutrinas bíblicas para os convertidos, para as crianças especialmente. Catequese. Então, conhecimento da doutrina. Segundo lugar, experiência com Deus. Que o cristianismo não se trata apenas de algo acerca do que o homem deve pensar, é experiência com o Espírito Santo. E por fim, a prática da verdade. Quer dizer, você materializar a experiência e a compreensão da verdade. O que o inferno está fazendo no nosso país? De um lado, igrejas focadas na dimensão prática do cristianismo. Tudo é missões ou luta pela justiça social. Não há tempo para oração, não há tempo para o jejum, para a leitura das Sagradas Escrituras, e banaliza-se a doutrina. Outros vivem em busca de experiência, sonhando com a plenitude do Espírito Santo, mas sem nenhuma concreção prática. O país não muda, o pobre não é vestido, nutrido, tratado com dignidade, os direitos humanos não são defendidos, e oceanos não são transpostos, cruzados na perspectiva de se levar o Evangelho para os povos não alcançados. É só êxtase sem transformação de vida. E outras igrejas não, tudo é doutrina. É conhecer a declaração de fé de Westminster. É ter lido os 4 volumes das Institutas de João Calvino. É estudar a literatura puritana. E esses cometem os erros de pensarem que pelo fato deles gostarem de ler sobre a vida desses homens, que eles têm o espírito deles. Então isso ele vai fazer com sua vida. Ele vai torná-lo obcecado com o único ponto da fé. Tudo vai ser escatologia para você. Ou tudo vai ser batalha espiritual, ou tudo o louvor da igreja. Ou o tema da igreja missional. E se ele conseguir esse desequilíbrio, ele terá levado a sua vida
a perda da simetria. Você vai deixar de ser belo. Quer dizer, vai faltar harmonia no seu cristianismo. Uma outra cilada do inimigo é convencê-lo de uma tal maneira do amor de Deus, que você se dá o direito de ser muito mal porque Deus é muito bom. É esse conceito cretino da graça divina que está circulando na internet. E muitas vezes, através do trabalho de pastores que destruíram suas famílias, ou pastores que estão envolvidos com amantes, ou que têm casos secretos que ninguém sabe, e que não pregam mais o que um dia pregaram, porque voltem a pregar o que um dia pregaram, estarão condenando a si mesmos. E aí você vê um conceito de graça circulando nas redes sociais, que você é levado à seguinte conclusão. Quer dizer, se o cristianismo é isso, eu sou levado a dizer que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à salvação, e são muitos os que entram por ele. Mas é isso que a Bíblia ensina? Uma outra cilada infernal é fazer com que você não viva o presente por causa da culpa do passado ou dos temores quanto ao futuro. Que o objetivo dele é você não viver hoje. Então ele vai fazer com que você considere as oportunidades perdidas do passado, ou os erros que você cometeu. E quanto mais você não permite que o passado passe na sua vida, vai acumulando os motivos de tristeza, de dor, de arrependimento. Quer dizer, deixando de considerar puro aquele a quem Deus purificou, você mesmo. Quando ele não consegue essa façanha, ele vai botar você para viver na ponta dos pés, perscrutando o futuro. E pensando da seguinte maneira: o que será da minha vida se esta pessoa for arrebatada do meu convívio? Se eu perder a reputação? Se eu for lançado fora deste emprego? Se eu tiver que sair desta cidade? Eu me lembro de Martyn Lloyd-Jones contar a história de um ministro presbiteriano que pôde um dia em sua vida dar o seguinte testemunho: eu passei a maior parte, palavras dele, eu passei a maior parte da minha vida pensando da seguinte forma: que se algumas coisas acontecessem comigo, se eu tivesse que experimentar algumas perdas, eu entraria num estado de vida deplorável. Só que agora, olha que, gente, isso é coisa de botar você de joelhos. Olha o depoimento dele. Só que agora, eu sou mais feliz do que fui em toda a minha vida. Embora eu esteja numa cama, impossibilitado dela sair. Porque aqui nesta cama, eu aprendi, no fim da minha vida, que Cristo é suficiente para me fazer feliz. Aí ele conclui dizendo a seguinte coisa: e se eu tivesse acreditado nisso 20 anos atrás, eu teria me poupado muito sofrimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não porque ele prioritariamente ame a mim, mas ele ama o seu nome, a revelação que ele fez de si mesmo a mim, e por causa do compromisso que ele tem com o seu caráter, ele vai cuidar de mim. Portanto, eu posso dizer certamente: bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. As ciladas do diabo. Outra cilada infernal é criar como é que eu poderia dizer? É falsificar as verdadeiras experiências com o Espírito Santo, as verdadeiras manifestações da graça. Isso é uma coisa impressionante.
Gente, eu vejo isso a 3x4 na história do cristianismo e no protestantismo brasileiro. Por exemplo, julgar que a manifestação do dom do Espírito é evidência de novo nascimento, quando a Bíblia nos mostra Judas exercitando os dons do Espírito, Balaão e Saul profetizando. Ele convencer você que o conhecimento intelectual é tudo, e a Bíblia nos mostra os demônios com vida, quer dizer, intelectual, semelhante de alguns teólogos. Eles conhecem a verdade, como diz Calvino, e a fé em Deus só serve para fazê-los tremer. Existe a verdadeira alegria, existe a falsa alegria. Existe a verdadeira alegria no Espírito Santo, mas existe a falsa alegria. Isso é uma coisa impressionante, de pessoas que passaram a viver de modo péssimo, e que contudo, apesar de terem se tornado piores, dizem que nunca foram tão felizes em sua vida. Esse é um dos exemplos mais impressionantes da falsa experiência de segurança de salvação. Foi vivida pelo Adolf Hitler, o próprio Adolf Hitler. Um grupo decidiu matá-lo durante a Segunda Guerra Mundial e botou uma bomba no seu escritório debaixo de sua mesa. Só que aquela mesa alemã maciça, a bomba explodiu e Hitler escapou ileso, sem nenhum ferimento. Palavras de Hitler depois do livramento: e ainda dizem que Deus não está comigo. E alguns dos maiores canalhas do nosso país, que levam o nome de pastores, estão dizendo a mesma coisa. Olhem para os templos que nós edificamos. Olhem para as rádios, para as catedrais que compramos, que construímos. Certos da sua salvação, vivendo uma vida oposta à vontade de Deus. Ciladas do diabo. Aí eu pergunto a você: quem dá conta desse tipo de coisa? Se houve um relato como esse, ciladas do diabo, gente, não pensem que eu enlouqueci. Terminado esse retiro, quando você colocar os pés do lado de fora, você estará em contato com um mundo absolutamente oposto a tudo que nós estamos procurando semear aqui dentro. Não é um mundo que tem como objetivo torná-lo feliz. Ele não estimula a fé e a dependência de Deus. Por isso essa linguagem: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ele não está negando a realidade da maldade humana e da propensão humana para o mal, mas o que ele está dizendo é do que está por trás, do que leva o homem a fazer o que faz. Vocês vejam então, meus amados irmãos, como que educação não é tudo, embora seja fundamental, porque só o poder do Evangelho para fazer com que você vença uma coisa como essa. Olha o que o texto diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Está falando sobre principados e potestades, poder e poder inerente. Você está lidando com alguma coisa poderosa que milita contra a sua vida, e eu estaria prestando um desserviço para você ao lhe dizer, num retiro como esse, que ao término desse encontro você vai encontrar um mundo que o abraçará e que o ajudará a ser cheio do Espírito Santo. A linguagem é essa, a linguagem é de vigilância, é de disciplina pessoal, é de nós olharmos para um exército e extrairmos dessa espécie de relação princípios
perfeitamente aplicáveis à nossa vida espiritual. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. São espíritos que dominam este mundo tenebroso. Mundo tenebroso. Não há uma pessoa que não diga amém para esse veredito bíblico, não nasceu de novo, não tem sensibilidade para a vida. O mundo é terrivelmente escuro. Irmãos, 2 guerras mundiais, e no noticiário desse início de ano, a humanidade passou a falar sobre uma 3ª guerra, caso Vladimir Putin decida invadir e tomar posse da Crimeia. Por onde nós passamos há rastro de sangue, mundo tenebroso. Por isso que quando eu ouço o Gonzaguinha, que a vida é bonita, é bonita, é bonita, esse mundo foi um fardo para o nosso Salvador. Ele só é bonito se você conseguir vê-lo à luz do plano todo abrangente de Deus, que vai usar até a morte e o pecado para glorificar o seu nome. Não me peço para explicar isso, mas essa é a promessa da palavra de Deus. Mas esse é ou não é o mundo tenebroso? Irmãos queridos, olha, há um fato, é um dos mais insofismáveis quanto a sua e a minha vida. Nós duramos pouco. Nós duramos pouco. Vamos usar da franqueza puritana, daquela que Jonathan Edwards usava no púlpito na sua igreja congregacional em Northampton? Era uma pregação bem diferente. Ele dizia o seguinte: pode ser que você não passe desse ano. A vida é dura, curta e incerta. Irmãos, fato da vida. Quando eu me olho no espelho, quando eu vejo os sinais da velhice, os cabelos brancos aparecendo na cabeça, no peito, de você não conseguir mais ter a força que um dia teve, o equilíbrio, de ter receio de praticar o esporte que ama, por não conseguir mais fazer o que um dia você podia fazer. Nós estamos derretendo. Pastor, o senhor está sendo muito lúgubre, muito pessimista. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Foi Sartre que escreveu isso? Onde está escrito isso? No livro de Jó. E a minha pergunta é a seguinte: como é que as pessoas conseguem viver sem esperança, sem Cristo? Como é que a criatura consegue se dedicar a sexo, dinheiro e poder? Quando o rapaz do Comando Vermelho disse para mim, de uma facção criminosa: eu estou no crime porque eu amo poder, e quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. Eu me levantei da cadeira e falei: que poder, cara, que poder! Você não é dono nem da sua própria casa, nem do seu corpo, você pode fazer um aneurisma nessa noite. Como explicar os homens viverem sem transcendência? Como explicar pessoas conhecerem o Evangelho e não terem interesse por esse livro, não gostarem de escola dominical, de literatura, de bons livros cristãos, de não amarem a Jesus e não procurarem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Só existe uma explicação: nós vivemos num mundo tenebroso. É um mundo de trevas. Eu vivo perplexo. Eu vivo espantado. Cada enterro que eu vou, eu volto de lá dizendo: que somos? Como alguém já disse, o homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico.
Sem Jesus é isso, esse é o veredito. E talvez fosse bom se você passasse por alguma das crises que eu passei quando eu me converti. Desesperado por Cristo, com 20 anos tendo conhecido o suficiente da vida para saber que era Jesus ou nada, e não conseguia crer. Foi um período descrito por São João da Cruz como a noite escura da alma. Eu dizia para Deus, eu quero amá-lo, só que minha mente me persegue, me faz perguntas irrespondíveis, eu não tenho descanso, minha mente não me dá descanso, e eu sei que o Senhor é tudo para mim, mas eu vivo perturbado. E eu tenho que lhes dizer uma coisa, que esse demônio que vivia do meu lado foi meu melhor amigo, porque ele me deu fome de leitura, de procurar exatidão, de conhecer a verdade. Olha, essa fé nunca haverá de encantá-lo, inflamá-lo, enquanto você não vir Jesus Cristo como a pérola de grande valor. É Ele, ou uma vida absolutamente sem graça, e o pastor ter que visitar no CTI, para ali você ter a experiência metafísica do espanto. Sócrates costumava dizer que ninguém é filósofo, quer dizer, que a filosofia nasce do espanto, de você levar susto da vida. E me parece que alguns precisam disso. Você se vê diante não é do inferno das labaredas de fogo, é do inferno de você estar no Havaí com o amor da sua vida, completamente apaixonado, e não ter ninguém no pôr do sol para dizer muito obrigado. Isso é um inferno. Mundo tenebroso é as pessoas não reconhecerem o fato que só uma palavra cabe na nossa vida: Deus. Só uma palavra cabe na nossa vida: Pai. Porque Pai é o nome cristão para Deus. Eu não me relaciono com Deus, eu me relaciono com Pai. Com Cristo nós aprendemos a chamar Deus de Pai. E eu gosto da frase de C.S. Lewis. Que uma pena que essa frase não saiu da minha boca. Como diz Milton Nascimento, certas canções que ouço devem estar dentro de mim e perguntar carece, como que não fui eu que fiz? Não é a fé em Deus que me dá esperança, é a fé nesse Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mundo tenebroso. Deixa eu concluir. Eu não vou poder falar sobre armadura, eu não vou ter tempo. Minha outra mensagem é no domingo, eu vou falar sobre outro assunto. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. São os espíritos que te empurram na direção do despropósito. É do mal, daquilo. Olha, vou usar uma linguagem dura. Esses dias um presidiário falou isso para mim: pastor, eu me lembro que o senhor falou isso lá na cadeia. Nessa vida, ou nós fazemos como Maria, eis aqui a serva do Senhor, me engravida, meu corpo é teu, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. Ou eu vou para a cama com o diabo e ofereço meu corpo para ele produzir filhos ilegítimos, ódio, amargura, indiferença, maldade, vingança. Dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nessa realidade invisível que interage com o nosso mundo. Vamos terminar? Último versículo. É lamentável não poder falar sobre a armadura, que é a parte mais deliciosa da mensagem. Não vai ter tempo. Não tem tempo, tem horário aqui para terminar. E eu me lembro do meu pai espiritual, o reverendo Antônio Elias, morreu com 97 anos. O conselho que ele me deu. Ele me deu uma vez a melhor definição de unção do Espírito Santo. O que é unção, reverendo? Uns são, outros não são.
E um conselho que ele me deu, eu iniciando no ministério: meu filho, ele já experiente, um dos maiores pregadores que eu vi na minha vida, ele subiu ao púlpito, parecia um apóstolo. Meu filho, é melhor o povo dizer, foi bom, pena que foi pouco, a dizer, foi bom, pena que foi muito. Meu filho, pregue pouco, seja objetivo. E eu não consigo, mas vamos terminar. Gente, porque isso aqui, para mim, eu vou lhe dizer uma coisa, isso aqui para mim é questão de vida ou morte. Eu dependo disso aqui para viver, não porque é o que faz o pão chegar na minha mesa, porque sem essa fé, com 51 anos, é a fé em Jesus Cristo, é a principal responsável pela manutenção da minha sanidade mental. Se eu deixar de crer um minuto, eu entro em colapso. Amando a vida como eu amo, e chegando às conclusões existencialistas que tudo é um grande engodo, que todos nós um dia vamos tombar no não ser, vamos ser engolidos pelo nada. Eu não consigo viver. Eu sou um caso perdido para a psicanálise. Portanto, nunca pule um portanto na Bíblia. Nunca. O portanto, esses conectivos, eles são reveladores da essência do cristianismo. O cristianismo nada mais é do que a aplicação da doutrina. Primeiro veio doutrina, informação objetiva, verdade. E aí vem o portanto, que é primeiro você conhece a doutrina e depois você aplica a doutrina. Portanto, quer dizer, sendo Deus quem Ele é, sendo este mundo tenebroso como é, e estando nós cercados por um mundo espiritual, inteligente, invisível, maligno, inescrupuloso, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, quando nós nos convertemos, nós não recebemos da parte de Deus um pijama para descansar, mas uma armadura para guerrear. Não tem jeito. Esse é o chamado. Tomai toda a armadura, porque você precisa de proteção para as mais diferentes áreas da sua vida. É uma pena não ter tempo para explorar esse texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, alguma coisa que Deus lhe dá e que o protege. Isso é extraordinário, gente. A palavra sai da boca da pessoa e ela bate na armadura. Pastores que estão aqui presentes, essa é a nossa dificuldade de aconselhar o não cristão. Você não pode conversar com ele em termos de revestivos de toda a armadura de Deus. Ele não tem armadura. Está completamente vulnerável. Essa é a dificuldade de você aconselhar o não cristão. Você não pode falar com ele sobre as peças dessa armadura que protege o ser. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Isso aqui é uma informação terrível. Resistir, note bem, para que ficais firmes e resistir. Estabilidade, a linguagem é essa, é estabilidade. Deus não quer que você fique como menino agitado de um lado para o outro por qualquer evento de doutrina ou de tribulação. Para que possais resistir no dia mau. Os dias em geral são maus, mas há o dia mau. Às vezes você acorda já tendo a impressão que o dia vai ser pedreira. Você já viveu essa experiência? É o dia mau, é o dia especialmente mau. Parece que você fica até surpreso. Como que esse mundo pode gastar tanto tempo comigo? Para que possais resistir no dia mau. É o dia que o inferno se mobiliza para roubar sua alegria. Então está dizendo o seguinte, que alguma coisa que vai prepará-lo para esse dia. Quer dizer, esse dia vai nascer. Mas você não estará à mercê dele. Porque ele o encontrará revestido da armadura de Deus e fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Versículo 13, para que possais resistir no dia mau. Agora o final apoteótico. E depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis. E aí então, se nós não tivéssemos mencionado esse versículo, seria só o desespero, mundo tenebroso, ciladas, espíritos malignos. Mas agora diz, o texto afirma a possibilidade de você e eu sairmos vitoriosos na batalha, permanecermos inabaláveis, o que vai significar, na tribulação, não nos tornarmos amargurados, e na prosperidade não nos tornarmos soberbos. De uma forma ou de outra, não perdermos o ser. E queridos, sem querer falar em tom paternalista, mas esse trabalho que eu faço pressupõe amor. Eu tenho que ter um pingo, pelo menos, de amor por vocês. Você não quer que eu estou fazendo aqui? Estou aqui porque eu quero servir meus irmãos. E o que eu tenho a lhes dizer? Que viver é pedreira. Pedreira. Eu nunca olhei para um dia sequer da minha vida que pudesse ter dito, está tudo no seu devido lugar. Nunca. Agora mesmo, antes de vir para cá, recebi um telefonema que eu falei, meu Deus, mas antes da pregação esse telefonema. Aquela coisa que vem para te derrubar, para te perturbar, para você chegar aqui e não pensar no texto, e sim na informação trágica que lhe foi passada. O que eu tenho para lhes dizer? Ninguém nessa vida, nenhum cristão, está preparado para se apresentar em público, exceto se tiver se preparado em secreto. Então a vida cristã envolve a prática do cristianismo e o preparo para a prática do cristianismo. O texto está falando sobre isso. Você se preparar, em nome de Jesus, não vá para a universidade sem a sua armadura. Não cesse de buscar este sofrimento. Esses hinos do passado, que foram produzidos num ambiente de muita pregação sólida, os pastores antigamente estudavam muito, eram muito cultos, e essa pregação culta gerava hinos maravilhosos. Tem um hino presbiteriano, que é um negócio extraordinário. Eu diria o seguinte, que é a malandragem do santo. A camarada olha, o hino diz a seguinte coisa, se eu me perder, alguém me ajuda aí, porque eu não sou de família presbiteriana, nunca fui um bom presbiteriano. O hino diz assim, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia claro anunciar, mas o cara é malandro, vigia e ora o coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Dá até vontade de chorar, porque eu fico pensando nessa gente que fez esse hino, gente tarimbada. Aí o refrão, como é que é? Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orai, porque eu acordo e o dia parece que vai ser maravilhoso e de repente vem a tempestade. Então, meus amados irmãos, por isso a exortação, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora, não é para você sair daqui abatido, é para você sair daqui desassombrado, porque está dizendo que o poder do Deus Todo-Poderoso está aí à sua disposição, em que você pode se proteger espiritualmente e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável para a glória de Jesus, que o chamou para ser bênção e não maldição. Vamos ficar de pé? Vamos ter um momento de oração. Falar com Jesus, pedir a ação da sua graça, que a gente possa receber aqui e agora a força de Sansão. Tem algum pastor aqui presente? Um servo de Deus, ministro? Algum ministro da palavra aqui presente, que gostaria de vir aqui à frente fazer uma oração por nós? Pois não? Então vem cá, querido. Vai orar por nós. Nós vamos nos juntar ao irmão. E vamos pedir a Deus, Senhor, não permita que eu me torne presa desse mundo. Senhor, eu não quero viver de queda e fracasso.
Quero permanecer firme, inabalável. Quero glorificar o teu nome. Eu quero ter estabilidade espiritual. Vamos orar então. Pode vir aqui à frente, querido. Bom, qual é o seu nome? Sou Carlos. Carlos, já nos conhecemos. Vamos orar então? Papai querido, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer pela palavra e pelas palavras que o Senhor tem trago aos nossos corações, Jesus. Deus, como eu sou grato e como meu coração exulta de alegria, Deus, porque o Senhor trouxe homens, servos teus, para trazer à nossa mente, ao nosso coração, palavras que vêm direto da sua boca, Deus. Em nome de Jesus, papai, nos revista da tua armadura agora. Amém, e nos deixe, papai, totalmente vigilantes, porque as ciladas do inimigo são muito grandes, Deus. É verdade. Em nome de Jesus, papai, nos prepara, Deus, para esse culto de logo mais. Amém. Nos prepara, Deus, para o novo do Senhor que o Senhor vai mandar, papai. Em nome de Jesus, papai, que seja mais uma palavra de habilitação, de restauração, muitas vezes, Deus. Nos perdoe por nossas falhas, que ainda são muitas, Deus. Mas em nome de Jesus, papai, nos fortaleça para viver no Senhor, de agora para sempre, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô? Amém. Que tal você dizer aí para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fale mesmo então profético para ele, em nome de Jesus. Passa a palavra para os amados irmãos da Conferência Livres. É uma honra estar aqui nessa conferência. Amém, amém. Amém. Continua de pé. Nós vamos fazer mais uma oração. Há uma estrutura muito grande. Eu pediria que se você puder segurar para não ir embora agora, será excelente. Há uma estrutura muito grande, muito mega, para que essa conferência